E aí, povo, meu nome é Joana Corade, sou médica veterinária, tenho uma clínica veterinária e sou idealizadora de um projeto que se chama Organize Vet, no qual o meu intuito é transformar médicos veterinários em gestores eficientes para suas clínicas. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós viemos aqui falar com vocês a respeito de um assunto muito importante. A sua empresa ela tem fases e nós precisamos reconhecer em qual fase a sua empresa se encontra para que nós possamos evoluir para um próximo passo. Hoje eu vim falar da primeira fase de que toda empresa passa, que é a fase da infância, né? E quando a gente fala de fases, gente, isso não está relacionado ao tempo que a sua empresa está aberta. Não é porque você está aberto apenas meses ou há um ano que a sua empresa ainda está na infância. Talvez você já tenha progredido para as outras fases. Da mesma forma que pode ser que a sua empresa tenha 5, 6 anos e você ainda esteja na fase da infância, porque a sua chave não virou para alguns processos que precisam ser feitos. Então vamos falar da infância. O que acontece na infância? A infância é uma fase muito nítida para qualquer empresa, porque empresa e empresário são a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês de, não sei quem está me assistindo, se é de cidade pequena, mas geralmente em cidades pequenas nós vemos muito isso, tá? E talvez não tanto com clínicas veterinárias, mas com alguns negócios, e aí serve para a gente entender o processo. Por exemplo, a padaria da Ana, o cabeleireiro Joey. Então, geralmente nessa fase, as pessoas não conseguem distinguir você da sua empresa. A sua empresa é você, né? Você que tá lá todo dia, você que faz tudo. E nessa fase é a fase em que mais a gente já falou do técnico, do gestor, do administrador, mas nessa fase, geralmente, em 95% dos casos, nós temos apenas o técnico trabalhando. Porque nessa fase é aquela empolgação do começo, né? Trabalho para você não é um problema. Você trabalha 12 horas, você trabalha 14 horas, você quer trabalhar muito, e aí você quer que os clientes reconheçam aquele lugar como seu. E agora eu vou dar uma pausa aqui para falar para vocês que isso aconteceu, né, comigo também. Por muito tempo era a clínica da Joana, eu tenho uma clínica situada num bairro, então minha cidade não é uma cidade grande, né? E então era isso, era a clínica da Joana, ligava para marcar um banho, tinha que ser com a Joana, coisas que não eram relacionadas só ao meu serviço técnico, ao meu serviço de veterinário. Então, queria comprar uma ração, queria comprar uma roupa, tinha que ser comigo. E isso é o que a gente vê na fase da infância. A empresa ela é estritamente dominada pela sua personalidade de técnico. Você só faz isso, você só trabalha, trabalha, trabalha. E não há nada de errado com isso, né? Mas nós precisamos evoluir, porque só vive o propósito quem suporta o processo. Isso é um processo de toda empresa. Ela vai passar realmente pela infância, mas a mentalidade ela precisa ser mudada, né? Então a gente veio aqui para falar um pouquinho dessa fase para que vocês possam se reconhecer. Que se vocês estão nessa fase, é hora da gente seguir em frente e viver todos os processos aí da sua empresa para que ela tenha sucesso, tá? E o que acontece nessa fase? Então você é um malabarista e você precisa e tenta segurar todas as bolas ao mesmo tempo. Mas o que eu vim falar pra você aqui é que ninguém faz nada sozinho. Não tem como. E aí você vai fazer isso por um bom tempo, só que vai chegar uma hora que o excesso de trabalho, o excesso de afazeres, o excesso de desorganização vai fazer com que você deixe cair algumas bolas desse processo. E aí o cliente que vinha por causa do seu nome, que vinha porque conhecia você ou porque queria falar com você, começa a vir reclamar, começa a falar mal da padaria, da Ana, do cabeleireiro do Joey, da clínica da Joana. Então ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Então a gente
E aí chega num ponto tão exaustivo que você preferiria que as pessoas não soubessem o seu nome, né? Para que elas não tenham com quem falar, para que elas não tenham com quem reclamar. E quando você está no meio desse processo, que é um processo muito decepcionante, exaustivo, cansativo, você se vê em meio a livros tentando consertar toda a bagunça que foi feita no começo, né? E aí, então eu sou o dono da minha empresa, eu não posso trabalhar como técnico. Para quem perdeu aí as fases das personalidades que você precisa ter na sua empresa, o técnico é aquele que desenvolve realmente o trabalho de mão de obra. Então, se a gente está falando de clínicas veterinárias, você é o que desenvolve o trabalho de médico veterinário. Não há nada de errado com isso, né? Você abriu uma clínica justamente para isso, para você desenvolver o seu trabalho. Só que o que você precisa entender que o técnico não pode dominar as outras personalidades. Elas precisam se desenvolver. Por quê? Se você é só um técnico, você está matando a sua empresa. E o que vai acontecer? Nessa fase da infância, você vai perceber que você não pode sair da sua empresa de forma alguma, porque se você se ausenta da sua empresa, essa empresa morre, né? Então, é muito nítida essa fase realmente, é a fase que o dono, o proprietário da empresa, ele não pode ficar um dia sem ir. E aí eu falo pra você, qual é a vantagem de você ter uma empresa, né? Porque muitas pessoas abrem uma empresa para não serem empregados. E aí você se vê na fase da infância sendo praticamente um escravo, porque se você é funcionário de alguém, você tem férias, você tem 13º, você tem folga, né? Agora, se você é um empresário na fase da infância que não conseguiu evoluir, você é praticamente um escravo do seu negócio, porque você não pode ter férias, provavelmente você chega no período de final de ano, você não tem o seu 13º, você não pode se ausentar porque as bolas caem, as coisas dão errado quando você não tá. E essa é a mentalidade que precisa mudar, essa é a chave que a gente tem que virar dentro da sua mente. E aí, quando a infância acaba? A infância acaba justamente nesse momento que você se vê debruçado em livros, que você se vê pesquisando coisas na internet para que a sua empresa evolua. A infância acaba quando você percebe que você sozinho não pode fazer tudo e você precisa de ajuda, você precisa de conhecimento. Mas o que acontece com a maioria das empresas? Quando o empresário percebe isso, né, que ele não pode ser só o técnico, que ele não consegue fazer tudo sozinho, a maioria das empresas fecham. E aí as que não fecham, sim, elas passam para a próxima fase, que é a fase da adolescência, que a gente vai falar num próximo vídeo. Mas o que eu queria que vocês entendessem, o técnico ele não tem a visão estratégica, você precisa desenvolver as outras habilidades. O técnico ele só trabalha e ele não dá espaço para o gestor e para o administrador evoluírem. Então, por isso é tão importante a sua rotina, por isso é tão importante o seu planejamento diário, você tem que ter um tempo de estudo. E aí eu vou falar para vocês uma coisa também que aconteceu comigo. Quando eu tentava sair da minha empresa ou para estudar ou para buscar conhecimento, né, vinha sempre uma cobrança, até assim, de familiares, e uma cobrança própria, né, que vinha de dentro de mim mesmo, que eu tava abandonando a minha empresa, ou então, nossa, mas como que você vai sair, você vai ficar uma semana fora da sua empresa, né, porque também existe aquele ditado, que é o olho do dono que engorda o gado, e realmente eu não discordo desse ditado, é o olho do dono que engorda o gado, mas o dono precisa saber olhar o seu gado, né? O dono não pode estar no meio do gado, ele tem que se destacar, e para ele se destacar ele precisa de conhecimento. Então, vinha uma cobrança muito grande de mim mesma, eu vou deixar, eu vou sair. Há algum tempo eu parei de ir na empresa na parte da tarde, porque foi um tempo que eu tirei para minha evolução como gestora e administradora.
e a cobrança foi muito grande, né, dentro da minha casa, como que eu não ia na empresa à tarde, como que eu ia trabalhar só meio período, a cobrança era muito grande de mim mesmo, né? Como que isso vai funcionar, gente, sem eu estar lá? As pessoas vão chegar lá e elas não vão me encontrar, elas vão começar a ir para outro lugar. Mas o seu cliente, ele não pode comprar só a sua capacidade, ele está comprando o serviço e a capacidade da sua empresa. Empresário e empresa, eles precisam começar a se separar para que essa evolução aconteça. Então hoje o cliente chega lá e eles começam a se acostumar. A doutora Joana está lá só de manhã. Ou então eles começam a ter uma rotina de agendar horário com você. Se eles querem realmente que o atendimento seja feito com você, se eles querem conversar com você, eles começam a fazer isso, agendam horários para que você possa atender todo mundo. Não é que você vai se ausentar, que você nunca vai estar lá. E, gente, isso eu tô falando uma coisa que funcionou comigo, trabalhar meio período na empresa e meio período em casa. E aí quando a gente fala desse meio período, você tem que ter desse outro período fora, a sua responsabilidade precisa ser muito grande, porque trabalhar fora do local exige de você muito mais foco, porque lá você tá lá e você tá trabalhando. Agora quando você chega em casa, tem outras coisas, né, que tiram sua atenção. E aí uma estratégia que eu usei foi realmente montar um escritório dentro da minha casa. Não precisa ser nada luxuoso, tudo muito simples, tá? Depois eu mostro pra vocês, mas um local que eu pudesse sentar ali e saber que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. E para que as pessoas também que estão em casa entendam essa mudança. Ela está em casa, mas ela está trabalhando. Quando eu estou ali dentro, não é porque eu estou com tempo livre, eu tenho coisas a fazer, eu estou buscando conhecimento, eu estou trabalhando home office, tá? Então, retomando, nada de errado em ser o técnico da sua empresa. O que tem de errado é um técnico que não quer aprender, um técnico que não quer evoluir, um técnico que negligencia marketing, administração, que não está preocupado com as necessidades dos seus colaboradores, que não busca aprender liderança, que não engaja essa equipe, que não cuida dos feedbacks de cliente. Então nada de errado em ser um técnico, mas o técnico ele precisa evoluir e saber que ele tem que ter essas outras coisas também que fazem parte da rotina dele. Isso daí não pode ser negligenciado. E para finalizar, eu queria falar uma coisa para vocês que impactou muito o meu modo de olhar a empresa. E foi uma das coisas que fez eu mudar, realmente virar uma chave na minha mente. Se a empresa precisa de você para tudo, você não é um empresário, você é um empregado. E eu não abri a minha empresa para ser uma empregada. Volto a falar para vocês, nada de certo ou errado com isso. Se você não quer aprender gestão, se você não quer aprender administração, você precisa então trabalhar para alguém. E se essa é a sua escolha, nada de certo ou errado com isso, não era a minha escolha. E quando eu percebi isso, que eu estava sendo praticamente uma escrava da empresa, foi quando minha mentalidade mudou. Então é isso que eu queria passar para vocês, que vocês entendessem qual é a fase que a sua empresa está, o que significa a fase da infância. A gente já falou muito disso, daqui para frente a gente começa a progredir no assunto, né? Porque o próximo vídeo é sobre a fase da adolescência, mas você precisa entender aonde você está, você precisa ter na sua mente para onde você quer ir. Quando eu percebi que eu estava onde eu não queria estar, então eu precisei progredir, e aí eu saí da fase da infância. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Se você se identificou com todas as características que eu passei para você, então quer dizer que você ainda está na fase da infância na sua empresa. Isso é um processo, mas os processos eles precisam evoluir para que a gente possa chegar no final com um sucesso, para que a gente possa chegar lá no final de um jeito diferente do que a gente começou. Isso que eu queria falar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue nosso canal no YouTube e segue nossa página no Instagram. Obrigada!